Jurisprudência em tese, do STJ, edição 38, improbidade administrativa. É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8429, exigindo-se a presença de dolo, nos casos do artigo 9 e 11, que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente, e ao menos de culpa nos termos do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao erário. O Ministério Público tem legitimidade ad causa para a propositura de ação civil pública, objetivando o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos de improbidade. O Ministério Público Estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte no STJ nas ações de improbidade administrativa, reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei. A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no 17.7 da Lei de Improbidade, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo. Paz de nullité sans greffe. Sei lá se é assim que pronuncia. A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial, nos termos do 17, 7 e 8 e 9, devendo prevalecer no juízo preliminar o princípio indubio pro società. O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam do ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. Eventual prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível. É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e o terceiro beneficiados, com o ato ímprobo. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando o óbice na súmula 7, salvo-se da leitura do acórdão recorrido verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas. É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal, sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o 17.7. É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, quando ausente ou não demonstrada a prática de atos ou a sua tentativa, que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do associado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. Nas ações de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração o valor de possível multa civil como sanção autônoma. No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato. Edição 40 agora, probidade administrativa. Os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos ímprobos cometidos pelo presidente da República e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, não são imunes às sanções por atos de improbidade previstos no 37.4 da Constituição Federal. Ou seja, o presidente não se sujeita à LIA, mas os agentes políticos que se sujeitam aos crimes de responsabilidade se sujeitam à improbidade. Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilidade política e criminal estabelecidos no Decreto 201.
A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado. A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar. Havendo indícios de improbidade administrativa, as instâncias ordinárias poderão decretar a quebra do sigilo bancário, o afastamento cautelar do agente público do seu cargo, previsto no parágrafo único do artigo 20 da Lei de Improbidade, é medida excepcional, que pode perdurar por até 180 dias. O especialíssimo procedimento estabelecido na 8429, que prevê um juízo de delibação para o recebimento da petição inicial, precedido de notificação do demandado, somente é aplicável para as ações de improbidade administrativas típicas. Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do artigo 7 aos atos de improbidade administrativa que implique violação dos princípios da administração pública, do artigo 11 da Lei de Improbidade. O ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Nas ações de improbidade administrativa é admissível a utilização da prova emprestada, colhida na persecução penal, desde que assegurado contraditório e ampla defesa. O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no artigo 12, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las, segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração. Fim